Hoje, eu digo a você que é um empresário que trabalha totalmente dentro do cumprimento da legislação pertinente, procura sempre estar com as suas licenças em dia. Toda a clandestinidade existente é um mal na região e isso temos que combater. Ele ainda é um medicamento de referência, não tem nenhum que tenha a mesma fórmula, nem similar, nem genérico. Um dos pedidos foi para que houvesse a incorporação no RENAME, que é a lista de medicamentos do Sistema Único de Saúde. Tudo isso agora no Via Legal. Você já deve ter visto aqui no Via Legal histórias de pacientes que precisaram recorrer à justiça para ter acesso a tratamentos ou remédios. O número de pedidos em todo o país é tão grande que o fenômeno passou a ser chamado de judicialização da saúde. Em São Paulo, uma decisão recente promete pelo menos diminuir essa enxurrada de processos motivada por falhas na prestação do serviço público. O medicamento não é comum, aspartato de ornitina. Mas nesta rede de farmácias de São Paulo, todo dia aparece alguém à procura do remédio. Ele ainda é um medicamento de referência, não tem nenhum que tenha a mesma fórmula, nem similar, nem genérico. Então, quando o médico indica esse medicamento, o paciente não tem outra escolha, tem que adquirir ele mesmo. A medicação é indicada para o tratamento de doenças que afetam o fígado, como hepatite e cirrose. A fórmula ajuda a diminuir o nível de substâncias tóxicas no sangue que causam um mau funcionamento do órgão. Esse médico especialista em hepatologia explica que, se a doença não for tratada, pode evoluir e comprometer, além do fígado, as funções cerebrais. A encefalopatia é uma patologia hoje considerada preocupante, porque como a gente tem bastante número de doentes, de cirróticos, e a encefalopatia mínima, ela interfere em reflexos e hoje o número de acidentes causados por pessoas desse tipo que têm essa patologia não é pequeno. Então, ela deve ser tratada adequadamente. De forma preventiva, com certeza, tanto a ornitina quanto a lactulose ajudam bastante. O aspartato de ornitina não aparece na lista dos remédios padronizados pelo SUS e nem na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Isso significa que o produto não pode ser distribuído pela rede pública de saúde. E a única alternativa do paciente é pagar por essa caixa, que custa cerca de R$ 80. E dependendo da prescrição médica, é suficiente para apenas 5 dias. Hoje, como é o produto que a gente só encontra no mercado, né? Só está lá na drogaria, não tem acesso pela rede pública ainda, então acaba se tornando um produto pesado e o paciente ele precisa pesquisar, precisa saber onde que ele pode conseguir um valor pouco mais acessível para que ele não deixe de fazer o tratamento, que é o que importa. Por causa do alto custo do tratamento, um paciente de Bauru, no interior de São Paulo, fez uma denúncia ao Ministério Público para ter o direito de receber o medicamento de graça. De acordo com este procurador regional, o caso dele não é dado. Por isso, ele entrou com uma ação civil pública na Justiça para que a União e o Estado de São Paulo forneçam o aspartato de ornitina aos usuários do SUS. Um dos pedidos foi justamente esse, foi para que houvesse a incorporação no RENAME, que é a lista de medicamentos do Sistema Único de Saúde, e que também esses medicamentos fossem fornecidos aos usuários que deles necessitassem. Porque o que nós verificamos que estava acontecendo é que haviam várias ações judiciais e com liminares em casos isolados, enfim, específicos, em que são concedidas as liminares e chegam esses pedidos e o Ministério Público e o Poder Público tem que, de última hora, comprar esses medicamentos para cumprir essas decisões. E a iniciativa deu certo. A juíza da 2ª Vara Federal Cível da capital paulista determinou que até novembro o remédio seja incluído na lista de medicamentos do Ministério da Saúde. Além disso, deu ordem para o fornecimento antecipado aos pacientes que já haviam acionado a Justiça.
a minha decisão atende aos requisitos da Recomendação 31 do Conselho Nacional da Justiça. Então, não se trata de nada temerário, é realmente para garantia da saúde. Inclusive, o medicamento, ele tem uma versão comercial. Não é um tratamento experimental, algo que seja novo, é algo comercial. Só não com a autorização da Anvisa, mas não constava no RENAME. A decisão é liminar e ainda pode ser contestada, mas renova as esperanças de quem precisa conviver com a doença. Estudos científicos já comprovaram que o uso da droga reduz pela metade a necessidade de internação e a reincidência dos sintomas. Por isso, o tratamento gratuito pode ajudar e muito a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Nós temos hoje cerca de 1,5% da população que tem hepatite C e que 85% desses pacientes desenvolvem doença hepática crônica, podendo chegar à cirrose e ter essa complicação. Com certeza tem um número considerável de pacientes que necessitam tratamento agudo e tratamento crônico, tratamento preventivo para que o paciente não entre em novos surtos de encefalopatia. O assunto agora é educação superior. Além de funcionar como uma espécie de vestibular unificado, o Exame Nacional do Ensino Médio também é pré-requisito para quem quer fazer parte de programas do governo como Ciências Sem Fronteiras. Essa é a regra, mas a Justiça tem entendido que em alguns casos específicos o aluno tem direito à bolsa de estudos, mesmo sem ter feito a prova. Bienvenue aux Sciences Sans Frontières. Bem-vindo ao Ciências Sem Fronteiras. A saudação marcou a chegada de Gabriele à França e o início de uma jornada importante. A experiência de morar e estudar em outro país durou 1 ano e deixou saudades. Os franceses são diferentes, a instituição também é diferente. Morar sozinho também é bem diferente quando você mora com os pais aqui e tal. Mas foi legal, passou bem rápido. Para fazer parte do programa do governo, os candidatos precisam conhecer o idioma do país parceiro, ter concluído pelo menos 20% do curso e tirado boas notas. Outro critério de seleção é o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio. O estudante precisa fazer no mínimo 600 pontos na prova. O Alas cumpriu quase todos os requisitos. O pedido só foi negado porque ele não fez a prova do Enem. O jeito foi recorrer à justiça para conseguir embarcar para os Estados Unidos, de onde falou pela internet com a equipe do Via Legal. Não cheguei a fazer o Enem porque na época que eu entrei para a faculdade tinha o vestibular, né? Então você poderia escolher entre o vestibular e o Enem. E eu fui aprovado com o vestibular. Então não tive a necessidade de fazer o Enem. O Alas entrou para a Faculdade de Engenharia Ambiental em 2012. Na época, a nota do Enem ainda não era uma exigência para a concessão da bolsa no exterior. Essa regra só passou a valer na prática em 2013, mesmo ano em que o estudante resolveu se inscrever no Ciências Sem Fronteiras e recebeu a resposta de que não poderia participar do programa. Ao meu ver, isso fere o princípio da isonomia e o princípio da razoabilidade. Haja vista que não teve um lapso temporal para que os estudantes que conseguiram ser aprovados por meio de vestibular pudessem ter um tempo no sentido de prestar o Enem especificamente para o programa Ciências Sem Fronteira. Na primeira instância, o pedido foi negado, mas o Alas não desistiu. Conseguiu uma liminar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região para não perder o início das aulas na faculdade estrangeira. Assim como ele, outros 22 estudantes começaram os estudos no exterior por determinação judicial. Em nota, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico afirmou que, em 2011, a pontuação no Enem já era considerada requisito classificatório. Os estudantes ainda tiveram um prazo de 2 anos para se adaptar à exigência, caso quisessem participar do programa.
A exigência anterior a 2013, 2011, 2012, seria apenas para critério de desempate. Ao meu ver, seria um prazo de 3 anos para que esses alunos pudessem se adequar a novas regras editalícias. Até que a Justiça dê a palavra final sobre a legalidade da exigência, o Wallace e os outros 22 brasileiros que já estão fora do país torcem para que a decisão continue favorável aos estudantes. Estou torcendo para que ela não mude, mas estar aqui já é um alívio, já é uma grande vitória e eu estou adorando aqui e espero estar aqui, espero continuar aqui. Fazer um curso superior era o sonho de uma jovem de Guiné-Bissau que veio estudar no Brasil. Apesar de ser estrangeira, ela entrou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul pelo sistema de cotas. A decisão da justiça levou em conta uma premissa básica: o direito à educação, independentemente da onde estudar. Sempre com riso no rosto. Assim, quase a década, ela trocou Guiné-Bissau na África pelo Brasil. Eu ganhei a vida. E a chance que eu vi, a oportunidade que eu vi era ser religiosa. O caminho foi entrar para a congregação religiosa a instituição Osapacur de Graça PUC Grande do Sul, uma universidade particular. No segundo ano da vida social, Domingas e Tijó. Eu me liguei da congregação, eu decidi conferir e também continuar a visão que eu estava conhecendo, que é uma visão social mais de mundo, assim, mais social, de classe trabalhadora. Com a mudança vieram as dificuldades. Domingas deixou de receber a ajuda financeira que garantia a permanência na faculdade. Minha irmã me falou da situação da Domingas e me pediu ajuda, porque ela estava no Brasil, sem emprego, passando necessidades, né? E aí eu conversei com o pessoal aqui no escritório para ver o que a gente podia contratar ela para trabalhar aqui. Aí chamamos ela e, tem isso para fazer. A oportunidade não poderia ter vindo em melhor hora. A partir do momento que consegui fazer o visto permanente, já tenho mais direitos, né? E se sente mais legal aqui. Então foi por isso que eu pude concorrer à URGS. E aí eu comecei a trabalhar com carteira assinada. Assim que começou a trabalhar em um escritório de advocacia, Domingas decidiu prestar vestibular para o curso de Serviço Social. Desta vez, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A estudante foi aprovada pelo sistema de cotas, mas só conseguiu fazer a matrícula depois de entrar com uma ação na Justiça Federal. A universidade alegou que o edital do vestibular deixa claro: só podem participar do sistema de cotas candidatos que cursaram o ensino médio numa escola brasileira da rede pública. O edital do vestibular, através do seu manual, indica que é escola pública brasileira, porque é uma medida de alcance nacional, né? E porque, na verdade, digamos assim, a restauração dos danos da escravidão em relação aos negros foi produzido em solo brasileiro, né? Não é uma medida de alcance internacional. Mas o juiz federal Roger Halp Rios, que julgou o caso, entendeu que a lei brasileira não exclui do sistema de cotas estrangeiros residentes no país. A decisão obrigou a URGS a aceitar a matrícula da estudante. O direito de educação é um direito aberto a brasileiros e a estrangeiros residentes no Brasil do mesmo modo. Logo, dizer-se que essa cidadã da Guiné-Bissau, hoje residente no Brasil, a Domingas, não poderia participar do sistema de cotas, implicaria o quê? Não só negar a proteção que a Constituição dá para os estrangeiros residentes no Brasil, como criar uma discriminação por motivo de origem, qual seja a origem do estabelecimento e da nacionalidade onde ela cursou o seu ensino médio. A universidade não quis gravar entrevista sobre a decisão judicial, mas já avisou que vai recorrer. Para a jovem guineense, o episódio deixou um grande aprendizado. A vida é feita de luta, né? Nessa sociedade que a gente vê, e tudo que eu experimentei
né? É a partir da luta mesmo que as coisas se transformam. O que fica de casos como esse para todos nós, para mim, para todos que atuam nesses processos e estão preocupados com os direitos de todos, sejam brasileiros, sejam estrangeiros residentes, e com o aperfeiçoamento das políticas públicas, é que as políticas públicas atingem realmente a sua finalidade quando não discriminam por origem, quando não discriminam estrangeiros residentes no Brasil. No próximo bloco, você vai conhecer o exemplo de uma empresa que cometeu um crime ambiental, mas decidiu mudar a postura depois da condenação da justiça. Eu volto em instantes. Há um bom tempo, o país tem tentado controlar a extração de madeira, identificando a origem e o destino da matéria-prima. As licenças são exigidas tanto de quem vende quanto de quem compra o produto. A estratégia tem dado resultados, mas brechas no sistema ainda alimentam o comércio ilegal. Na reportagem de Alessandro Moura, você vai conhecer uma empresa de Pernambuco que foi flagrada pelo IBAMA e condenada pela Justiça. O resultado de todo esse processo é um exemplo para quem insiste em desrespeitar a legislação ambiental. Muita gente não sabe, mas o sertão de Pernambuco produz 95% de todo o gesso vendido no país. Os municípios de Araripina, Trindade, Ouricuri, Bodocó e Ipubi formam o polo gesseiro do Brasil. Com o crescimento do setor nos últimos anos, a região tem atraído a atenção de investidores e não falta mão de obra para atender a demanda do mercado. A gente tem o Centro Tecnológico do Araripe, que oferecemos muitos cursos, como curso para técnico em laboratório, curso na área de mecânica. Então, a gente precisa dessa mão de obra e isso já qualifica esse pessoal e coloca ele no mercado de trabalho lá na região mesmo. A dificuldade enfrentada pelos empresários aparece em uma das etapas de produção do gesso, quando o minério da gipsita é levado a um forno como esse. Leandro afirma que a lenha é o combustível mais usado. Além de menos agressivo ao meio ambiente, gera renda a quem tira o sustento da venda legal da madeira. A gente precisa de um combustível energético e uma das opções é a lenha. Poderia ter alguns outros derivados do petróleo, existe estudo para energia solar, mas a lenha pode-se entender como a opção de sustentabilidade da região. Mas para ser sustentável, a madeira precisa de certificação. E tanto o vendedor quanto o comprador devem ter uma licença emitida pelo IBAMA, conhecida como DOF, o Documento de Origem Florestal. Toda lenha que ela utilizar tem que ser com o DOF. E algumas empresas que vendem essa lenha não têm o DOF. Então, se eu compro uma lenha para a minha empresa, trago ela e não está legalizada, quando o IBAMA chega, ele quer toda a relação das notas fiscais que eu adquiri. Se eu não tenho o DOF anexo, eu acabo sendo penalizada. Uma situação parecida levou uma empresa de Araripe ao Banco dos Réus. Este advogado conta como a Santa Cecília Gessos foi flagrada pelo IBAMA em uma operação conjunta com a Polícia Federal. A fiscalização no momento estava na fábrica dele, quando chegou um caminhão trazendo madeira, lenha para ser utilizado na produção do gesso. E nesse momento foi solicitado que a empresa apresentasse o DOF, que é o Documento de Origem Florestal. No entanto, tanto o fornecedor como a empresa não tinha esse documento. O caminhão transportava madeira de espécies da caatinga. O dono da empresa de gesso disse que não sabia da obrigatoriedade da licença ambiental. Mas a justificativa não convenceu os fiscais do IBAMA. O Instituto do Meio Ambiente aplicou multa de R$50 mil, uma conta que a empresa não tinha condições de pagar. Nós apresentamos, inclusive, nesse processo, documentos de faturamento, declaração de imposto de renda à pessoa jurídica e relação de funcionários com a empresa que fatura em torno de R$30 mil por mês. Como se trata de uma microempresa com apenas 6 funcionários, a multa poderia levar a fábrica à falência. O empresário reconheceu o erro e os danos causados ao meio ambiente, mas levou o caso à Justiça Federal para tentar diminuir a pena. Aqui no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, os desembargadores entenderam que o crime ambiental ficou comprovado e confirmaram a legalidade da cobrança de multa. No entanto, um novo valor foi calculado, desta vez proporcional ao faturamento da empresa. O dono da fábrica terá de pagar R$10 mil por ter comprado lenha sem licenciamento.
ao aplicar a pena de multa, é tão somente fazer com que o indivíduo apenado recolha o valor aos cofres públicos. Não outra, não tem por objetivo fazer com que ele seja impedido de continuar suas atividades. Se o objetivo fosse esse, haviam outras penas a se impor, né? Mas o objetivo era tão somente fazer com que ele recolhesse valor aos cofres públicos. Essa era a natureza da pena. E tudo indica que o susto deu resultados. A empresa garantiu que não apenas vai pagar a multa, como também já mudou a forma de trabalho. Hoje, eu digo a você que é um empresário que trabalha totalmente dentro do cumprimento da legislação pertinente, procura sempre estar com as suas licenças em dias, tanto a licença operacional quanto o cadastro técnico federal. Hoje eu lhe asseguro que a empresa está apta a receber qualquer fiscalização dos órgãos ambientais. E quem já anda na linha faz questão de dizer: é preciso trabalhar de forma sustentável para garantir uma empresa rentável no futuro. Toda a clandestinidade existente é um mal na região. E isso temos que combater. Em todo o país, não faltam exemplos de candidatos a uma vaga no serviço público que são desclassificados por motivo de doença ou incapacidade. Também não são raros os casos em que essa decisão acaba sendo contestada na Justiça. A história que você vê agora vem do Rio de Janeiro e levou os Correios ao banco dos réus. Luciano tem 33 anos e mora em Tanguá, município da região metropolitana do Rio, a 65 quilômetros da capital fluminense. Em 2011, ele decidiu fazer o concurso dos Correios. Queria ser carteiro. Eram mais de 2.000 inscritos para 27 vagas, uma para cada 80 pessoas. Eu tive que abrir mão de muitas coisas e ficar basicamente um ano estudando para poder chegar a sentir segurança que eu realmente iria passar. Foi bastante imenso o esforço que eu fiz. Uma dedicação que deu resultados. Ele venceu a concorrência, passou nas provas objetivas e também nos exames físicos. Os testes incluíram exercícios de barra vertical, esforço e até corrida. Foi tudo tranquilo. O teste, a distância era longa, mas graças a Deus eu consegui percorrê-la tranquilamente. Mas na última etapa do processo seletivo, no exame pré-admissional, ele acabou desclassificado. De acordo com o laudo da banca médica, Luciano era portador de Halox valgo, o popular joanete. Eu nunca tive isso, tanta certeza que eu tive que logo que eu fiquei sabendo, eu procurei 2 ortopedistas, né, para poder ver o que eles me diziam, e eles me disseram que eu não tinha nada, nenhum tipo de joanete, nada que me impedisse de entrar nas agências do Correio como funcionário. Este ortopedista explica que o joanete é uma deformidade no primeiro dedo do pé, que provoca um desalinhamento entre os ossos. Assim, o dedão acaba empurrando o dedo do lado e até prejudicando o formato do pé. Os motivos podem ser muitos, entre eles hereditariedade e o uso prolongado de calçados apertados. O tratamento do joanete, a princípio, há uma adequação do sapato, sapatos que não façam compressão nesse local, evitar o uso de sapatos de bico fino. O tratamento inicialmente ele é sempre não operatório, com troca dos calçados. Mas para algumas pessoas, o joanete não é problema, muito pelo contrário. De 2010 a 2013, o jogador Renato Abreu foi considerado um dos principais batedores de falta do Flamengo. O motivo? Eu tenho uma joanete um pouquinho grande, né? Então eu costumo dizer para o pessoal que quando a batida sai certa é porque bateu no joanete. Na opinião de quem entende do assunto, o jogador aprendeu a conviver com o problema. Normalmente, a deformidade causa dores e desconforto. Eu tenho um paciente especificamente aqui, um atleta de corrida de longa distância que tem um pé deformado, um pé plano, com um joanete e que corre às 24 horas lá da escola naval. Então, correu 144 quilômetros em 24 horas, quer dizer, então tudo é possível.
Luciano não é atleta, nem nunca sonhou ser jogador de futebol. O único desejo é assumir a função para a qual prestou o concurso e provar que não tem joanete. A alternativa foi procurar a Defensoria Pública da União e entrar com uma ação judicial contra os Correios. Um médico perito da própria Justiça Federal examinou os pés do candidato e não encontrou o tal joanete. E realmente o caso é espantoso porque ninguém enxergou mais joanete. Nem a médica que ele consultou, nem o perito do juízo que fez um exame detalhado no pé dele, nos dois pés, e não achou joanete nenhum. Diante dos fatos, o juiz que analisou o caso determinou o ato administrativo que considerou Luciano incapaz de ser carteiro terá de ser anulado. A estatal já entrou com recurso e o processo agora seguirá para a segunda instância. Luciano aguarda a decisão final da Justiça. Espero que acabe logo essa novela e eu confio na Justiça, entendeu? Que tudo vai dar certo, entendeu? Eu creio que, por mais que esteja demorando, que uma hora vai chegar e eu vou entrar para a empresa, finalmente. O Via Legal fica por aqui. Para rever o programa na íntegra, basta acessar o canal do Conselho da Justiça Federal no YouTube, youtube.com/CJF. Eu te espero na semana que vem. Até lá!